conforme o dia, a hora, a oportunidade para poder chegar aí no ar. Aqui a voz de Newton Marques. Receba aí o meu carinho, receba aí a minha força, a minha gratidão, receba aí a minha visita periodicamente e diariamente aqui, transmitindo para você o que há de melhor, o direito à informação, mini pílulas do direito. Mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo. Vamos entreter. Levanta da poltrona, folgado. Se inscreva no canal. Exatamente. Se inscreva aí. Dê o seu like, o seu joinha. Compartilha, comenta, faz alguma coisa. Ei, volta aí. Vamos que vamos, senhores. Acerca da responsabilidade dos empregados e empregadores no Brasil, acerca dos seus direitos, dos seus deveres e das suas também obrigações. Diante de tamanhas circunstâncias, percebemos o que? A natureza do direito do trabalho nasce aí, através da consolidação das leis trabalhistas, com a sua previsibilidade legal que está registrado no artigo 460, na falta de estipulação do salário, ou não havendo prova sobre a importância ajustada, o empregado terá direito a perceber salário igual ao daquele que na mesma empresa fizer serviço equivalente ou do que for habitualmente pago para o serviço semelhante. Nobres senhores, a origem do princípio da isonomia, que significa e quer dizer da igualdade salarial, está no Tratado de Versalhes, assinado em 1919. Cada empresa terá condições de estabelecer critérios próprios para definir seu quadro de carreira e folha de pagamento, sempre com bom senso e dentro dos parâmetros de mercado. Nos casos em que o empregado resolva recorrer à Justiça do Trabalho por meio de ação trabalhista e tente equiparar-se a colega de profissão ou sem ter um auxílio fixo pago pelo seu empregador, deseja obtê-lo pela via judicial, será sem dúvida arbitrado um valor correspondente ao pago ao colega que trabalha em atividade semelhante ou ao mercado de trabalho, ou seja, com paradigmas, ideias para abalizar o pleito solicitado. Todavia, antes as questões sobre o tema podem estar incorrendo nos limites estabelecidos pelo artigo 460. Já destaca a previsibilidade do artigo 461, sendo idêntica a função a todo o trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá a igual salário sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Entretanto, nobres senhores, temos alguns parágrafos a seguir, mas vamos analisar um pouco o que a doutrina ela traz acerca do princípio da isonomia. É relacionado o quê? A igualdade de direitos prevista pela nossa Carta Magna no artigo 5º, quando assevera que todos são iguais perante a lei. A igualdade de direito vai nos levar, nos direcionar a um posicionamento no fato de não discriminar trabalhadores como deficientes físicos, mulheres, raças ou menores nas relações de trabalho. O conceito de isonomia se orienta por princípios de igualdade, caracterizada entre iguais e, por óbvio, não permite equiparar de forma genérica homens e mulheres ou menores com adultos. Diante de tamanhas circunstâncias que possam envolver o trabalhador, não é que vamos tratar de peãozinho ou boias frias, ou pó de araras, como um termo anterior em épocas antigas se utilizava esses termos.
A equiparação é uma espécie de gênero, isonomia, e se traduz pela necessidade do empregador promover as atividades de trabalho com suas respectivas pagas salariais, respeitando que as condições de igualdade para todos aqueles que atuam com a mesma produtividade e perfeição técnica com diferenças inferiores a 4 anos de empresa e 2 anos na função pela Lei 3.467 de 2017. Na equiparação verifica-se, entretanto, os casos de equivalência ou equipolência no que tange às condições em que o trabalho é realizado. Na equivalência pelo texto da referida Lei 13.467 de 2017, caso o empregado atue há menos de 4 anos na empresa e por período inferior a 2 anos na mesma função que outro empregado com igual produtividade, perfeição técnica e salários diferenciados, caberá à Justiça do Trabalho julgar procedente a equiparação salarial. Na equipolência, caso um empregado atue na mesma empresa há menos de 4 anos e na função há menos de 2 anos que o outro, e se verifique um deles tem à disposição secretária, carro, telefone exclusivo, computador e outros tipos de infraestrutura caracterizado ali no desempenho de suas atividades laborais, que possa estar equipado, munido, com todas as suas providências e condição que dá asa ao pedido concentrado na igualdade de condição de trabalho, respeitosamente essa equiparação daria o ensejo uma ação condenatória, pois se caracteriza nesse primeiro exemplo aí, é o pleito num quanto de beato, o valor devido, mas no segundo exemplo, trata-se de uma ação constitutiva que cria, modifica ou extingue uma situação de fato ou de direito com pedido vinculado na obrigação de fazer. Doravante, em que o empregador tiver quadro de pessoal ou carreira, como também se orientar na organização de cargos e salário por meio de normas internas ou através de negociações coletivas de trabalho, no tratamento de estrutura funcional da empresa, estará isento de promover homologação, ou seja, o registro em órgão público para a devida validação nos referidos quadros de pessoal ou carreira. Olha, observamos que os critérios de promoção poderão atender aos interesses da empresa, no que concerne ao merecimento ou antiguidade, ou por apenas um destes, em conformidade com cada categoria profissional. Entretanto, a equiparação só será possível se caracterizada entre empregados contemporâneos, no cargo ou na função, perfeitamente, ou seja, que vivenciam períodos comuns na empresa que não sejam superiores a 4 anos e por menos de 2 anos na função que exerça ou exerceram, observando a vedação, a indicação de paradigmas que atuaram de forma remota ou passageira naquela atividade, ou mesmo que tenham obtido vantagens através da ação judicial própria. Consequentemente, por derradeiro, vamos observar agora se for comprovada qualquer espécie de discriminação por motivo de sexo, etnia ou religião que possa diminuir ou subestimar a capacidade do trabalhador diante da sua condição social em atividade de trabalho, estará a Justiça do Trabalho apta para condenar ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da equiparação e aplicação de multa do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social, e sem aquelas que também vão imputar também um fato delituoso relacionado ao assédio sexual, o assédio moral, ou crimes contra a honra, ou qualquer outra verificação que se possa constatar e provar em todos os meios de provas legais admissíveis em processo. Só é possível, então, caracterizar a equiparação salarial se o empregado e o paradigma
colega que trabalha nas mesmas condições recebe mais. Por exemplo, uma categoria de trabalho ou uma classificação de um trabalho de um colega. Muitas vezes exerce as mesmas funções, os mesmos cargos, os mesmos ofícios e que não tem os mesmos salários condignos. Entretanto, são irrelevantes os cargos dos envolvidos, pois importante é a função, a atividade exercida. Entretanto, diante das conclusões, não se obriga que uma possível contenda sobre equiparação salarial, o reclamante e paradigma esteja a serviço do estabelecimento. Apenas que o pedido se relacione com a situação vivenciada entre ambos da empresa. Por exemplo, existia uma ex-súmula 22 que caracterizava esse entendimento. É possível a existência de equiparação salarial na ocorrência de trabalho de natureza intelectual, a qual poderá ser avaliada por sua perfeita técnica, cuja aferição se baseará em critérios objetivos. Por exemplo, qual é a natureza que possa distinguir um bom funcionário, um bom trabalhador? Será que é sua capacidade braçal e intelectual? Será que é a sua meta, os seus objetivos alcançados, atingidos e inatingíveis? Na instrução processual de demanda sobre equiparação salarial, é do empregador o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo que se constitui o direito. Exemplo aí da ex-súmula 68. E esse tipo de ação e prescrição é parcial e só alcançará o que é diferenças salariais vencidas no período de 5 anos que antecede ao ajuizamento. Nesse conceito, nesse viés, na mesma localidade, no artigo 461 da CLT, refere-se ao mesmo município ou distintos que pertencem à mesma região metropolitana. A Lei 13.467 resta minimizando condenação por equiparação das empresas que vão se adaptar aos quadros de carreira por meio de procedimentos internos ou por acolhimento de negociação coletiva. Existem certas resoluções de empresas, como também existem as famosas portarias ou normas regulamentadoras que vão ali estar atrelado ao vínculo do empregador e empregado para o crescimento e o progresso e incentivo de todos os trabalhadores. Tal isenção não desobriga os empregadores de todos os problemas que envolvem a questão, pois terão de seguir critérios de promoções por antiguidade e merecimento, lembrando que o primeiro é o objetivo e o segundo é subjetivo, quando caracterizado por merecimento ou por antiguidade ou por apenas um desses critérios dentro da categoria profissional. O artigo 462. Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando esse resultar de adiantamentos de dispositivos de lei ou de contrato coletivo. Temos aí o parágrafo 1º, 3º e assim 4º por diante. Referente à doutrina relacionada à questão salarial, é marcada pelo princípio do quê? Da intangibilidade. Intangível. Ou seja, é vedado aos empregadores promover desconto do salário dos seus empregados. A própria CLT, porém, limita essa prática e excepciona alguns casos, como, por exemplo, os adiantamentos salariais resultantes de pacto entre empregadores e empregados, ou mesmo de acordo ou convenção coletiva de trabalho, em regra caracterizados como antecipação de dissídios ou desses mesmos convênios coletivos. Contudo, vamos verificar que esses descontos de imposto de renda e previdenciários, o INSS sobre os salários, bem como os que decorrem de prejuízos causados pelo empregado ao empregador, nos casos em que o primeiro age com dolo,
poderá ocorrer o desconto. É fundamental a comprovação de dolo, intenção manifesta ou de culpa, caracterização da negligência, imperícia ou imprudência. Esses três são, eu diria, um elo que vai trazer a negligência, a imperícia e a imprudência, vai trazer uma comprovação que realmente houve o dolo do empregado para tal situação, para ser aplicado uma dessas situações. Se não fica provado que o empregado realmente obrou de forma dolosa ou culposa, o referido desconto não será válido e, caso requerido em juízo, certamente a empresa será condenada, por exemplo, à devolução de todos os valores que tenham sido suprimidos do salário total do empregado. Recentemente, alteração legislativa presente na exceção com fulcro na Lei 10.820 de 2003, que assegura ser irrevogável e irretratável a consignação voluntária de empregado para efetivar desconto em folha de pagamento de valor referente ao pagamento de empréstimo, financiamento e operação de arrendamento mercantil concedido por instituição financeira e sociedade de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos, inclusive sobre verbas rescisórias no limite de até 30% de remuneração disponível e 40% da consignação voluntária mensal. Entretanto, a súmula 342 do Tribunal Superior do Trabalho, porém, assegura que os descontos salariais efetuados pelo empregador, com autorização prévia por escrito do empregado, para ser integrado em planos de assistência odontológica, médico-hospitalar, de seguro de previdência privada ou de entidades cooperativa, cultural ou recreativa, associativa de seus trabalhadores, em seu benefício e de seus dependentes, não afronta o disposto no artigo 462 da CLT, salvo se verificar demonstrado que a existência de coação ou de outro defeito que vicie o ato jurídico. Quando o empregador comercializar produtos que o empregado deseja adquirir, é necessário que não se caracterize o induzimento para que o segundo compre todos os produtos e fique sem salário. É vedado isso, esse truque. Eu diria, esse truque que consiste no lucro do empregador com a venda de produtos aos seus próprios empregados. O artigo 463, a prestação em espécie do salário será paga em moeda corrente do país. A CLT exige que seja em moeda corrente do país, no caso dos reais em espécie. Porém, a portaria 3.281 de 84 do Ministério do Trabalho permitiu que o pagamento do salário fosse realizado em cheque. E na prática isso vem ocorrendo no dia a dia das empresas. Entretanto, nobres senhores, isso é uma portaria do Ministério do Trabalho. Há ressalvas. Empresas que mantêm atividades em outros países e vai designar empregado para serviço no exterior. Lei 7.064 de 82. Pagarão certamente salários na moeda corrente local, sempre correspondente ao valor fixado em real em contrato firmado no Brasil. O artigo 464. O pagamento do salário deverá ser efetuado contra recibo assinado pelo empregado, e se tratando de analfabeto, mediante sua impressão digital ou não sendo essa possível o seu ronco. Entretanto, nesse viés, percebemos que os recibos que a CLT menciona são os contra-cheques ou olerites, que serão devidamente assinados pelos empregados no ato do apagamento. Atualmente, esses documentos são emitidos por sistemas informatizados de computador e de outras máquinas pertinentes que dispensam qualquer tipo de formalidade, ressalvando-se a necessidade da ciência e reconhecimento pelo empregado do documento que lhe está sendo entregue. O artigo 465.
O pagamento do salário será efetuado em dia útil no local do trabalho dentro do horário do serviço ou imediatamente após o encerramento desse, salvo quando efetuado por depósito em conta bancária, observado o disposto no artigo anterior. Contudo, a Lei 9.528 de 97, que alterou o artigo 465, trouxe um maior precedente, permitindo que o salário seja efetivado por meio de depósito em favor do empregado, mesmo por meio de cheque ou ordem de pagamento. Em tempo, cumpre salientar que nesses casos será necessário que o empregado tenha conta bancária em estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho. Há uma ressalva que o pagamento dos salários até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido não está sujeito à correção monetária. Caso essa data seja ultrapassada, resta incidindo o índice de correção monetária do mês, ao da prestação de serviço, a partir do 1º dia do mês, a súmula 381 do Tribunal Superior do Trabalho. Artigo 466. O pagamento de comissões e porcentagem só é exigível depois de ultimada a transação a que se refere. No parágrafo 1º, nas transações realizadas por prestações sucessivas, é exigível o pagamento das percentagens e comissões que lhe disserem respeito proporcionalmente à respectiva liquidação. As pagas referentes a comissões só serão quitadas após a liquidação do crédito concedido, ou seja, em compras realizadas pelo sistema de prestações sucessivas, crediários. O pagamento do empregado comissionado será realizado de acordo com a efetivação de cada parcela recebida pelo empregador. Caso o empregado seja dispensado, as parcelas recebidas pelo empregador após o término do contrato devem ser creditadas em favor do empregado na forma de rescisão complementar ou projetadas os valores estimados até o fim da transação. Artigo 467. Em caso de rescisão de contrato de trabalho, havendo controvérsia sobre o montante das verbas rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador a data do comparecimento à Justiça do Trabalho a parte em controvérsia dessas verbas, sob pena de pagá-las acrescida de 50%. As verbas rescisórias, na conformidade do artigo 467 da CLT, devem ser pagas na audiência inaugural, sob pena de multa de 50% do valor devido. Existe a ressalva que tais verbas, em regra, são pertinentes à rescisão do contrato de trabalho que provavelmente não tenha sido adimplidas no tal prazo. Da alteração, artigo 468. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento e ainda assim desde que não resulte direta ou indiretamente prejuízo aos empregados sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Dentro do poder diretivo do empregador, são-lhe dedicados aos princípios da tutela gerenda, gerenciamento tutelar, e res gerenda, gerenciamento do negócio, e us variandi, direito de alterar na relação de emprego. Ao empregado é garantido o ius resistentiae, direito de resistir. As relações de trabalho se sucedem num círculo cuja borda é marcada pela lei, contrato, jurisprudência, analogia, equidade, direito comparado, usos e costumes, princípio e todas as fontes do direito do trabalho previsto no artigo 8º da CLT. Dentro dessas tais circunstâncias evidenciadas que possa dispor o empregador exercer seu poder diretivo, configurado pela tutela gerenda e res gerenda e us variandi, o empregador atua nos limites desse círculo e, caso seja compelido a ultrapassar essa linha divisória de tais circunstâncias, terá em seu favor o ius
resistenciae, que está amparado pelas fontes de direito, que atua em sua proteção, assim considerando-se nulos todos os atos de que o empregador se utilizar ao descumprir os limites impostos pela lei e demais fontes do direito. Resta saber que a melhor forma de interpretação do artigo 468 da CLT, das alterações contratuais, sempre amparado pelas fontes legais, jamais resultarão prejuízos aos empregados sob pena de nulidade. As declarações de vontade oriundas do Código Civil brasileiro, subsidiariamente aplicadas ao texto consolidado, pelo que assevera o parágrafo único do artigo 8º da CLT, são fixadas nas medidas de bilateralidade, consensualidade, comutatividade, onerosidade e do sinalagmatismo que norteia os pactos laborais. As disposições de proteção ao trabalho, os convênios coletivos, as decisões das autoridades competentes, somam-se às vontades de empregado e empregador. Para quê? Para a fixação do contrato de emprego e garantia de seu cumprimento. O que quer dizer que nas declarações de vontade das partes contraentes deve-se respeitar o interesse expresso e sem prejuízo dos envolvidos. Não pode sofrer as consequências devastadoras, de forma que todo o tempo possa existir o acordo e que deve ser firmado por declarações recíprocas de vontade. Nesse caso, havendo alterações contratuais que vierem acompanhadas de motivação por parte do empregador que vise a renúncia de direitos anteriormente conquistados pelo empregado, ou seja, haver uma modificação ou uma alteração, seja por via de documentos, que o empregado seja conduzido a assinar, seja por meio de normas internas, que ignore vantagens já oferidas, restará caracterizado a irrenunciabilidade quanto às vantagens já incorporadas ao contrato de trabalho. É inválido qualquer documento que contrarie tal determinação do artigo 9º da CLT. Resta então saber que revogue ou altere vantagens deferidas anteriormente só atingirão aos trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento, a súmula 51 do Tribunal Superior do Trabalho. Então, não vai retroagir, não vai ser alcançado por tal nova lei que se apresentar nesse contexto. Embora que possa acontecer que tais mudanças trazidas pela Lei 13.467, no que tange ao direito material do trabalho e as regras contratuais fixadas antes da reforma trabalhista, só terão validade para os novos contratos, exceto que empregados e empregadores promovam aditivos que possa validar as regras atuais. Quanto às normas que tratam do direito processual advindas da nova legislação, serão aplicadas de forma instantânea e passarão a viger a partir de 11 de novembro de 2017. O Tribunal Superior do Trabalho deverá ajustar aqui a redação da súmula 372, que poderá seguir com esse texto: gratificação de função, supressão ou redução. Limites incluídos os itens 3 e 4 em decorrência da Lei 13.467 de 2017, percebido que a gratificação de função por 10 ou mais anos pelo empregado, se o empregador, sem justo motivo, revertê-los ao seu cargo efetivo, não poderá retirar-lhe a gratificação, tendo em vista o princípio da estabilidade financeira. Mantido o empregado no exercício da função convencionada, não pode o empregador reduzir o valor da gratificação. Em face do que dispõe o parágrafo 2º do artigo 468 da CLT, com a redação da 13.467 de 2017, a partir de 11 de novembro, a alteração contratual que vai trazer aí uma destituição que vai destituir esse exercício de função de confiança ou função convencionada, com ou sem justo motivo, não assegura o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente
que não será incorporada, independente do tempo de exercício da respectiva função. O parágrafo 2º do artigo 468, referido no item anterior, somente não afeta o empregado com contrato de trabalho em curso em 11 de novembro de 2017, em que então já incorporava o que é a gratificação de função quando da rescisão ao cargo efetivo. Artigo 469. Ao empregador é vedado que transferir o empregado sem sua anuência para localidade diversa da que resultar do contrato, não se considerando transferência, a que não acarretar necessariamente a mudança de seu domicílio. E no parágrafo 1º, não estão compreendidos na proibição desses artigos os empregados que exerçam cargos de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição implícita ou explícita a transferência, quando essa decorra de real necessidade de serviço. Entretanto, a doutrina vai nos trazer uma roupagem e vamos filosofar um pouco acerca dessa circunferência doutrinária. Só ocorre transferência quando se caracteriza a mudança de domínio do empregado. A CLT, com a anuência do empregado, tudo se torna mais fácil. E realmente, quando o empregado concorda com mudança, as dificuldades se diluem sem maiores problemas. Nos casos de que configurarem cláusulas contratuais que assegurem a transferência para outras filiais da empresa, bem como naqueles em que o empregado vai laborar em outra cidade, em outro município que esteja vinculado a um cargo de confiança, com poderes de gestão, de administração, de empreendedor ou outra similar. Também será facilitado que a transferência, contando que essa decorra de uma real necessidade de serviço, especificamente no local onde o empregado transferido deve assumir suas novas funções. Exemplo disso, o gerente de um banco de uma determinada filial vai para outra filial, ou o gerente, eu diria, da Casas Bahia, que é transferido, por exemplo, de um município para a capital e assim vice-versa, essas transferências. Tem que haver, então, uma integralidade, uma cumplicidade entre empregado e empregador. Não é simplesmente empurrar goelas abaixo. Não existe isso. Embora possa existir, mas não dessa forma. Mas existe uma boa conversa. Quando se verificar o que é a extinção do estabelecimento, onde o